No livro do profeta Isaías, capítulo 43, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Nos lugares mais distantes do mundo, deixe que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações, ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e não haverá outro depois. Só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que eu faço. Amém. Você pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos compartilhar a respeito desses chamados. São 3 chamados de Deus para todos nós, ou se você preferir entender, é o chamado de Deus que tem 3 características distintas, não vai fazer diferença. Em 1999, eu tive a oportunidade de pastorear 2 igrejas. Foi um ano assim muito desafiador. Foi o meu primeiro ano como pastor titular.
e eu fui pastor na igreja Betesda, um trabalho que eu tinha iniciado há 8 anos atrás, a plantação de uma nova igreja, e paralelamente pastoreei também a igreja presbiteriana em Estância, quase 70 quilômetros de Aracaju, igreja de origem da Vilma, do pastor Éder, e foi um tempo assim muito especial, de crescimento para a vida dessas igrejas, e especialmente para mim, para minha experiência com Deus, como filho, como servo de Deus e também como líder. E foi nesse ano que eu busquei e de Deus eu recebi uma visão ministerial que me acompanha ao longo desse tempo, ao longo desses anos. Depois de Estância Betesda, eu pastoreei 7 anos em Valadares, Minas Gerais, a Igreja Memorial, 4 anos a 9ª Igreja de Belo Horizonte, e agora estou no 4º ano, na primeira igreja em Aracruz, no Espírito Santo. E essa visão, ela foi plantada muito forte no meu coração. É uma visão de ministério que mostra exatamente isso, esses chamados de Deus na minha vida, e creio eu que na vida de todo aquele que nasceu de novo, se alguém foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, se alguém nasceu de novo da água e do Espírito, se alguém realmente entregou a sua vida a Jesus, recebeu esses 3 chamados. Pode até não ter entendido, pode até não ter atendido, mas recebeu. Deus fez, Deus chamou. Algumas pessoas relutam, algumas pessoas retrocedem, algumas pessoas não atendem ao chamamento do Senhor, mas o chamado foi feito. É uma visão de vida, de ministério, entranhada na minha alma, e por ela nós entendemos claramente que cristianismo é relacionamento. É o nosso relacionamento com Deus, é o relacionamento entre nós como irmãos em Cristo, é o nosso relacionamento com o mundo perdido, que aguarda que a igreja se levante na unção do Espírito para pregar o evangelho do reino de Deus, que clama por livramento das garras do inimigo. Então vamos lá, o primeiro chamado é o chamado para adorar a Deus. Nós fomos chamados para sermos adoradores do Deus vivo, enquanto há milhões de pessoas espalhadas pela face da terra, adorando a tantos outros deuses, a falsos deuses. Você teve o privilégio de ter sido chamado por Deus para adorar a Ele, o único Deus verdadeiro. Amém, igreja? Amém. Você foi chamado para ser um adorador, uma adoradora do Deus verdadeiro, Yahvé, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus nos criou para sermos dele, para vivermos para ele. E esse é o chamado que eu diria assim, que soa em primeiro lugar, que vem antes da nossa vida, que é decisivo para a nossa existência nesse mundo e no porvir. Isaías diz nesse texto, no versículo 1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse é um dos versículos que eu uso quando cumprimento os irmãos que estão aniversariando pelo Facebook. Eu tenho o hábito, todo dia eu entro lá, primeira coisa que eu faço no Facebook, geralmente é isso. Eu vou lá nos aniversariantes e deixo uma mensagem de parabéns e um versículo para meditação daquela pessoa que está completando mais um aninho de vida. E em algumas oportunidades eu coloco esse versículo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É Deus dizendo: eu chamei você, e eu chamei você para você ser meu. Antes de você ser chamado por Deus para fazer qualquer coisa para Ele, você foi chamado para ser dele, para pertencer a Ele, para ser filho amado, para viver na sua presença, para desfrutar da sua graça maravilhosa.
O apóstolo Pedro se refere à igreja como sendo raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida, exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus significa que nós somos dele, pertencemos a ele. É por isso que ele diz: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos propriedade de Deus. Nós não estamos soltos no mundo, no meio das circunstâncias da vida, passando por tanta luta, enfrentando adversidades à toa. Nós estamos na palma da mão do Senhor. O lugar mais seguro na face da terra. A presença do Deus vivo, porque Ele nos chamou para sermos dele, para andarmos com Ele, para vivermos na luz da sua presença. O apóstolo Paulo disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É impossível sermos separados, nós estamos unidos a Cristo. Esse é um tópico da doutrina da salvação preciosíssimo, que mostra que quando nós nascemos de novo, nós somos unidos a Cristo para todo sempre. Durante a nossa vida terrena, nós estamos unidos a Jesus. Por toda a eternidade, nós estaremos unidos a Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Ser adorador do Senhor é viver em função dele, em função da pessoa adorada, é viver para o inteiro agrado do nosso Deus. O apóstolo Paulo também disse que o amor é o vínculo da perfeição, e nós estamos ligados a Deus por laços de amor. Deus diz através do profeta Oséias que Ele nos atrai para junto dEle, Ele nos puxa para junto dEle com cordas humanas, com laços de amor. Ele nos enlaçou, nos abraçou e nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle. Glória a Deus por isso. Charles Spurgeon, um grande pregador, chamado de o príncipe dos pastores batistas, ele disse que tão certo como Deus coloca seus filhos na fornalha, é o fato de que Deus estará com eles na fornalha. Isso se cumpriu literalmente na vida de 3 homens de Deus, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no exílio na Babilônia, eles foram lançados por fidelidade a Deus, lançados numa fornalha sobremaneira acesa, fogo ardente. E lá dentro, o rei, pasmado, observou que havia um 4º homem na fornalha, e era o Senhor que andava junto com ele, com eles 3, batendo papo ali naquele lugar. Nós podemos passar pela situação mais difícil da nossa vida, o Senhor Jesus estará sempre presente na nossa vida, porque nós somos dele e ele é nosso. E ele disse: olha, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Esse sentimento de posse é mútuo. Assim como nós pertencemos a ele, ele é nosso também, por herança. É a nossa porção na terra dos viventes. Você pode correr atrás do que você quiser, mas nada do que você conquistar será mais importante do que a sua comunhão com Jesus, a presença de Jesus na sua vida, no seu coração. Primeiro chamado é esse, é para você ser um adorador. Eu sou um adorador. Você foi chamado para ser um adorador, uma adoradora, não de um Deus qualquer, mas daquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O segundo chamado, nós vemos aí nos versículos 5 e 6. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência. O versículo 6 diz: trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Deus é o Deus da família, e Ele nos chamou para vivermos em família. Nós somos, e temos mais do que a obrigação de sermos, defensores intransigentes da família, defensores do casamento, o casamento que deve perdurar até que a morte separe os cônjuges, defensores da família da forma como Deus instituiu,
Custe o que custar para nós como igreja, nós defendemos família porque Deus instituiu a família. A igreja como comunidade local é formada por famílias. Nós somos a família de Deus, a família da fé. Nós vivemos em comunhão uns com os outros. Ser um adorador significa viver em relacionamento direto com Deus. Significa estar ligado com Ele numa ligação de vida eterna, contínua. Mas quando nós falamos de viver em família, estamos falando de um chamado de Deus para vivermos a comunhão do corpo de Cristo. Adoração, comunhão. Sempre que nós voltamos em Aracaju de férias, nós somos de Aracaju, nascemos lá, Martinha, eu, nossos filhos, e sempre que vamos lá de férias, nós encontramos amigos queridos, irmãos muito amados. Alguns percebemos que cresceram na fé, outros atrofiaram, retrocederam, né? Mas família da fé tem de tudo. Domingo passado em nossa igreja em Aracruz, eu ministrei uma palavra falando sobre a igreja e mostrando que na igreja tem todo tipo de gente, até gente que não nasceu de novo. É o que Jesus chamou de joio, que não deve ser arrancado, deve continuar aí junto até o tempo da colheita. Mas na igreja tem pessoas mais inclinadas para o serviço, outras mais inclinadas para a adoração, outras nem nasceram de novo ainda. Algumas apaixonadas por missões, algumas ainda estão indiferentes com relação à obra missionária, achando que esse negócio de missão é para pastor, para líder, é para o missionário, menos para ele ou para ela. Nós somos chamados para viver em família, na comunidade da fé. Nós somos vasos de Deus que devem estar nas mãos do Senhor para serem usados por Ele, para abençoar a vida uns dos outros. Serviço mútuo, um abençoando a vida do outro. Quando nós abrimos nossas casas para encontros das células, dos grupos familiares, nós estamos praticando com muita profundidade esse princípio, esse chamado de Deus para viver em família. Uma coisa é você ter comunhão com os irmãos aqui, no momento de culto, por mais que haja intencionalidade, é superficial. Mas quando nos reunimos em casa, ou quando visitamos uns aos outros, quando temos um tempo de comunhão, numa viagem, no retiro, no encontro de casais, nós aprofundamos esses laços de amor, essas amizades que nasceram aos pés da cruz. E ali, na cruz do Calvário, nós vemos um exemplo muito interessante. Jesus tinha 4 irmãos e algumas irmãs, mas no momento da sua morte, ele confiou a sua mãe aos cuidados de um discípulo chamado João, e disse para João: João, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ali aos pés da cruz nasceu um novo conceito de família, a família da fé. João precisava de uma pessoa madura para orientá-lo. Era intempestivo, era nervoso, era pavio curto, ou talvez nem tivesse pavio. Precisava de uma pessoa sensata, madura, equilibrada, para orientá-lo na jornada da vida, no seu ministério como apóstolo. E achou essa pessoa na figura de Maria. Maria precisava de um homem forte, um líder, destemido, um cara corajoso para cuidar dela. Achou essa pessoa na figura de João, o apóstolo. Ali nasceu uma nova família. A igreja chamada na Bíblia de lavoura, rebanho, edifício, corpo de Cristo, exército do Senhor, mas é também chamada de família de Deus. Que coisa gostosa isso, você saber que tem um grupo de pessoas que ora por você, que cuida de você, que se importa com a sua vida,
Pessoas para quem você não é apenas um número, como na sua agência bancária, ou naquela empresa onde você compra regularmente seus mantimentos. Você não é apenas mais um consumidor, um número na estatística deles. Você é alguém valioso, alguém que é amado, que é alvo de orações constantes. Louvado seja Deus por isso. E finalmente nós vemos um terceiro chamado que eu quero mostrar a vocês aí nesse texto. Em Isaías 43, nós vimos que Deus nos chamou para sermos adoradores, vivermos em comunhão íntima com Ele. Claro, você tem que entender que adoração não é simplesmente cantar, porque não é. Há cânticos de adoração, mas a vida de oração significa uma vida de comunhão com Deus. Deus nos chamou para sermos adoradores dele e nos chamou para vivermos, para estarmos inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus. Ninguém foi chamado por Deus para ser crente isolado, sozinho, para ser crente em casa. E tem pessoas hoje em dia, em nossos dias, defendendo essa ideia. Ah não, se eu quiser uma mensagem eu ligo a internet, ou ligo a televisão. Se eu quiser bons cânticos, eu tenho de sobra em casa. Se eu quiser fazer uma oferta através do cartão de crédito, eu mando para qualquer ministério. Mas em casa, diante de uma televisão ou diante do seu computador, você não vai desfrutar da comunhão com o corpo de Cristo. Você não vai experimentar o calor humano. Uma pessoa orando com você, junto com você, você não vai desfrutar do toque, do carinho, da atenção de alguém olhando nos seus olhos, compartilhando com você uma necessidade ou orando em favor da sua necessidade. Terceiro chamado é o chamado para realizar a missão de Deus, a Missio Dei. A missão de Deus é a missão de Jesus, que é a missão da igreja. Jesus veio para ensinar, para pregar o evangelho, para curar os enfermos. Essa é a missão da igreja. Nenhum de nós foi chamado por Deus para ser assistente a vida inteira, para ficar apenas sentado, assistindo o desempenho dos líderes espirituais da igreja e julgando se foi legal ou não, se foi bom ou se não foi bom, criticando, elogiando. Ninguém foi chamado por Deus para isso. Deus nos chamou para sermos dele. Deus nos chamou para vivermos em família. Deus nos chamou para realizar uma obra, para fazer discípulos. Todo aquele que nasceu de novo foi chamado para fazer discípulos. Você já fez algum discípulo esse ano? Ganhou alguém para Jesus? Nesses dias agora, você está acompanhando alguém mais novo na fé do que você, ajudando essa pessoa a criar raízes no evangelho? Você foi chamado para isso e precisa acordar para essa realidade. Fazer missões não é apenas enviar uma oferta para um missionário que está na Romênia. Nós temos a Irene Bacanu, ela é filha da nossa igreja, missionária na Romênia. Todo mês mandamos uma oferta para ela, para sua manutenção. Mas missões não é apenas para Irene. Nós não podemos terceirizar a obra missionária, confiar essa obra para outras pessoas fazerem e ficarmos apenas pagando para elas. Eu já dou uma oferta, eu posso cruzar os braços, que Jesus está feliz da vida comigo. Todos nós fomos chamados para orar pela obra missionária, orar pelos missionários, pelo trabalho que eles desenvolvem. E alguns deles estão sofrendo sérias perseguições, sendo presos, sendo açoitados por amor a Cristo. Alguns deles estão sendo mortos ao redor do mundo. Nesse momento tem gente sendo perseguida no mundo muçulmano, na China, em outros lugares. Tem missionários hoje presos na Coreia do Norte, porque foram descobertos, foram flagrados, distribuindo literatura cristã. Todos nós fomos chamados para orar por eles, mas todos nós também fomos chamados para contribuir pela obra missionária, para sermos mantenedores de missões. Se você não experimentou isso, está na hora de começar, de contribuir
com essa obra maravilhosa, que é a obra de transformar vidas pelo poder do Evangelho. A oferta missionária viabiliza o sustento da obra missionária, mas não esqueça que todos nós fomos chamados também para fazer missões. Missões acontecem onde nós estamos, onde Deus nos plantou. Missões acontecem no seu trabalho, na sua escola. Missões acontecem na sua vizinhança, na sua família. Tem gente na sua família precisando ouvir da palavra de Deus, do Evangelho da salvação. E Deus conta com você. Deus lhe chamou para fazer a obra missionária, para pregar o Evangelho, para ser uma testemunha dele. Veja o que diz o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi. Deus está falando com você, comigo. Deus está falando com cada um de nós. Você é uma testemunha viva do Evangelho de Jesus. Pela fé, você é testemunha do sacrifício de Cristo. Você crê no que Jesus fez na cruz do Calvário em favor da sua vida. Você crê que Ele morreu por amor a você e por amor a todas as pessoas que um dia vão dobrar os joelhos diante de Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Você crê que Jesus não ficou naquele túmulo, que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Você crê nisso? Você crê que Ele foi assunto aos céus? Você crê que um dia Ele virá entre as nuvens para buscar a sua igreja? Você crê? Então, pela fé, você é uma testemunha viva do Evangelho. E Deus conta com você para pregar o Evangelho. Ele quer a sua oferta missionária, Ele quer as suas orações pelos missionários, mas Ele quer você como missionário. Você, minha irmã, como uma missionária. Você tem que crer nisso. E a fé viva nos leva a agir conforme ela. Se nós cremos nisso, nós temos que nos dispor. Tem gente precisando de um testemunho, precisando de uma palavra de esperança no seu lugar de trabalho. Tem gente na sua vizinhança precisando de uma palavra de conforto, de encorajamento, precisando ouvir falar a respeito do plano da salvação. A missão de Deus é a nossa missão. Ela também é nossa. Se você realmente tem certeza da vida eterna, se você tem convicção de que Jesus lhe alcançou, se você crê com toda a força, com todo o seu coração que um dia vai morar no céu, creia também que da mesma forma que Jesus lhe chamou para morar no céu, Ele lhe chamou também para você pregar o Evangelho, para você fazer discípulos. Enquanto não chega o dia de você subir, saiba, já chegou o dia de você sair para pregar a palavra de Deus. Todo cristão verdadeiro foi chamado, vocacionado por Deus para testemunhar sua fé e para demonstrar o amor do Pai. Spurgeon também disse assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Alguém que está fazendo de conta que é cristão, que pensa que é cristão, mas que ainda não foi alcançado. Ou nós somos missionários, ou nós somos campo missionário. Precisamos ser evangelizados. A Europa hoje, ela é pós-cristã. Ela precisa ser evangelizada. Tem pessoas hoje que mesmo frequentando nossas igrejas, precisam ser evangelizadas. Precisam ser transformadas pelo poder de Jesus, pelo poder do Evangelho. Finalizando, cristãos são vasos para a honra, que devem ser diariamente, continuamente cheios do Espírito Santo, que devem viver em adoração ao seu Deus, viver em família, e testemunhar continuamente sua fé em meio à sua geração. Deus espera isso de nós, Deus conta conosco. Adoração é a nossa comunhão com Deus. A comunhão é o nosso relacionamento com os irmãos da fé, aqueles que partilham da nossa fé evangélica. E a missão é sair de nós mesmos, nos importarmos com as pessoas que sofrem, que padecem,
que estão perdidas, sem esperança, sem Deus, sem salvação. Você pode atender ao chamado de Deus ou ignorar esse chamado. Mas Jesus exige de nós uma decisão, porque ele diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Discurso bem radical de Jesus, né? Já pensou? Ou é ou não é. Com Jesus não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ele exige de nós uma decisão. Assim como Elias no Monte Carmelo disse para o povo de Israel: olha, vocês vão escolher aí. Se o Senhor é Deus, vocês vão servir ao Senhor. Se Baal, uma divindade cananeia, se Baal é Deus, vocês vão servir a Baal. Josué disse isso. Olha, vocês escolham quem vocês vão servir, né? Se vocês vão servir a Deus ou a outros deuses. Eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Você já fez a sua escolha? Você já tomou a sua decisão? Se você disser que você realmente recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, então Jesus está cobrando de você que você viva em família, que você entenda que não é melhor do que ninguém aqui, mas também não é inferior. Você é igualmente amado por Deus. E Jesus exige de você uma outra decisão, que você decida arregaçar as mangas, decida levantar-se, sair do comodismo e compartilhar o evangelho da salvação com outras pessoas. Amém, irmãos?